A Rússia disparou 300 mísseis e 200 drones contra cidades ucranianas em 5 dias, retomando uma campanha de terror contra a população ucraniana, matando ou ferindo centenas de civis. Ao mesmo tempo, as forças russas pressionam quase toda a linha de frente. As posições ucranianas no eixo de Bakhmut, Avdiivka e Robotyne estão ameaçadas. A situação é difícil e, por isso, os apelos para uma mobilização geral estão aumentando. Vamos olhar a situação atual da guerra na Ucrânia no mapa. Se gostar do conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe o canal com os amigos. Direção do Oblast de Kharkiv. Os russos continuam a bombardear a infraestrutura civil na região. De acordo com Oleg Sinerubov, chefe da administração do Oblast de Kharkiv, os alvos dos recentes bombardeamentos incluíam Veterinarne, Sinkivka, Petropavlivka e Kupiansk, entre outros. De acordo com Sinerubov, os russos não desistiram da sua intenção de atacar novamente Kharkiv. Para isso, as forças do Kremlin teriam primeiro de retomar o importante centro ferroviário de Kupiansk. E de acordo com relatórios ucranianos, as forças ucranianas estão melhorando as suas posições defensivas, incluindo a construção de fortificações ao longo da linha de frente. Direção do Oblast de Luhansk. Os russos têm a iniciativa nesta área. Eles continuam seus ataques contra Kupiansk e Liman, obtendo alguns ganhos territoriais, mas sem grandes avanços. Pesados combates de infantaria ocorrem perto de Ivanivka. Os russos pretendem conquistar uma ponte em Sinkivka. Ambos os lados confirmaram o avanço russo a leste de Terni. Esta é a principal localidade que abastece as tropas ucranianas na margem esquerda do rio Zerebets. Os combates intensos também continuaram perto da floresta de Serebryansk. Segundo uma fonte ucraniana, os russos conseguiram capturar 2 posições ucranianas a sudoeste de Kremina. Aqui, os russos atacam com uma vantagem numérica de 5-1. Fontes russas confirmam que a ofensiva russa na floresta de Serebryansk continua e que conseguiram avançar até 3 km em alguns pontos. No entanto, os ucranianos resistem e estão lançando os seus próprios contra-ataques. Direção do Oblast de Donetsk. Os russos continuam fortemente empenhados na direção de Donetsk. Os eixos de Bakhmut, Avdiivka e Marinka continuam a ser uma prioridade, e o comando russo não poupa recursos humanos e materiais para expulsar os ucranianos destas cidades, ou o que restou delas. As mudanças na linha de frente após várias semanas não são espetaculares, mas os ganhos acumulados do Kremlin ao longo dos últimos 2 meses são perceptíveis. Isto pode ser visto na nossa animação abaixo, que compara a atual linha de frente com a do início de novembro. Os maiores avanços russos ocorreram de fato na região de Donetsk e podem ser vistos no eixos de Bakhmut, Avdiivka e Marinka. Uma fonte ucraniana informa que os russos também estão avançando sobre Chasiv Yar. A situação é semelhante em Bodanivka, onde os agressores teriam avançado até 500 metros na localidade. As forças ucranianas mantêm as suas posições perto de Kromov e Ivanivsk. No entanto, os russos estão avançando na estrada do lado de Dashi. Parece que os russos esperam que, quando Bodanivka estiver sob controle, a defesa ucraniana em Chasiv Yar desmorone e os ucranianos sejam forçados a se retirar. Em Bakhmut não houve desenvolvimentos recentes, mas algumas fontes ucranianas acreditam que a situação geral aqui é pior do que em Avdiivka. A razão para o agravamento da situação perto de Bakhmut deve ser o envio de novas reservas russas, que impulsionaram as forças de Moscou. Como resultado, os russos ganharam mais terreno no eixo Bakhmut do que no de Avdiivka. E todas as fontes mencionadas neste vídeo podem ser encontradas no relatório do Ukraine Conflict Monitor, no Substack do Roshan, link na descrição. Os russos também estão lançando ataques nas proximidades de Oshcheritine. Os agressores também atacam em Stepove, de onde as forças ucranianas os têm expulsado todos os dias. Um grande ataque russo perto da planta de coque em Avdiivka ocorreu em 22 de dezembro, mas os ucranianos conseguiram repelir. Os combates intensos continuam perto de Novokalinov. Os russos também estão tentando avançar em direção a Novobakhmutivka. Chama a atenção
que ainda há relatos de soldados russos que se recusam a seguir ordens. Tais relatórios apareceram 2 vezes na última semana, em 2 ocasiões diferentes. A situação em Avdiivka permanece inalterada. A cidade ainda está cercada por 3 lados. O bolsão ucraniano tem cerca de 4 quilômetros de largura. Em 26 de dezembro, o comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas, General Valery Zaluzny, disse que dentro de 2 ou 3 meses, Avdiivka poderá sofrer o mesmo destino de Bakhmut, ou seja, destruição total. Ele prosseguiu dizendo que se os ucranianos não tiverem força suficiente e analisarem o que é melhor para salvar vidas, tomarão essa decisão de preservar os soldados, para depois recapturar terreno. Esta declaração sugere que Zaluzny está considerando sair da área, se considerar necessário. Esta abordagem contrasta com operações ucranianas anteriores, particularmente em Bakhmut, onde a cidade foi defendida por muito tempo, resultando em perdas significativas de soldados e artilharia ucraniana. Apesar do ataque russo em 3 direções, Oleksandr Stupun, porta-voz do Centro Conjunto de Imprensa dos Oblasts de Zaporizhzhia e Kherson, disse que atualmente não há ameaça real de cerco a Avdiivka. Ele explicou que Moscou perde entre 300 e 400 soldados por dia entre mortos e feridos. Embora os ataques russos não parem, Stupun esclareceu que os ucranianos estão chamando reservas e reagrupando-se para lidar com a situação. Os russos também avançam sobre Zhevern e Pervomaisk. Quase toda a Marinka também está em mãos russas hoje. Em 25 de dezembro, o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu disse numa reunião com o presidente Vladimir Putin que as tropas russas liberaram completamente Marinka, mas os ucranianos dizem controlar algumas ruas. 90% de Marinka pode ser considerada sob controle russo. A cidade em si não existe mais. Os ucranianos estão construindo fortificações nos arredores das ruínas de Marinka. Os russos também atacam os arredores de Novomikhailivka. Os assentamentos de Pobieda e Georgivka são fundamentais para uma ofensiva em Novomikhailivka a partir do norte, abrindo caminho para o principal centro logístico ucraniano de Rugrakov, que abastece as unidades em Vuhledar. Não houve grandes desenvolvimentos na própria Vuhledar recentemente. Direção sul da Ucrânia. A linha de frente em Zaporizhzhia permaneceu congelada durante os últimos 2 meses. A maior mudança é a reviravolta no eixo de Oryshtiv. Os russos conseguiram reduzir a brecha perto de Robotny e os ucranianos perderam parte do território conquistado a duras penas. Fontes ucranianas relatam que os russos continuam os seus ataques de carne em Robotny, mas ultimamente o seu progresso é nulo e as suas perdas enormes. Ataques semelhantes continuam na direção de Verbove. Nem fontes russas nem ucranianas relataram acontecimentos perto de Novoferodivka e Piatihatsk. Direção Kherson e Crimeia. Os ucranianos continuam mantendo cabeças de ponte na margem esquerda do Dnipro. A de Krink aumentou nos últimos 2 meses. Porém, as chances de ampliar esta presença são mínimas. Os ucranianos tentaram avançar para o sul da localidade, mas foram impedidos. Em 23 de dezembro, a Força Aérea Ucraniana informou que os russos haviam perdido 3 aviões de combate Su-34. Não está claro como isso aconteceu, mas é provável que os ucranianos tenham movido algumas de suas baterias Patriot para perto da linha de frente e atacado os bombardeios russos. Também não está claro quem forneceu os dados de seleção de alvos, mas algumas fontes sugerem que foi um avião de alerta antecipado da OTAN que ajudou os ucranianos nesta operação. Além disso, na noite de 26 de dezembro, o tenente-general Mykola Olenchuk, comandante da Força Aérea Ucraniana, confirmou que os ucranianos haviam realizado um ataque que destruiu o navio de desembarque russo Novocheskassk, na Crimeia. Por volta das 2h30 da manhã, caças ucranianos dispararam mísseis de cruzeiro contra o navio estacionado no porto de Feodosia. Não foi especificado quantos e que tipo de mísseis foram utilizados. O Sevastopol News informou mais tarde que 74 marinheiros foram mortos e 27 feridos no ataque. As explosões foram enormes, indicando que o navio carregava munição. Roshan estima que são prováveis mais ataques deste tipo na Crimeia nos próximos meses.
Em 29 de dezembro, os russos lançaram o segundo maior ataque com mísseis desde o início da guerra. Eles lançaram um total de 158 mísseis, incluindo drones Shahed-136, mísseis de defesa aérea adaptados, de cruzeiro, balísticos e antinavio. Em comparação, os russos lançaram 160 mísseis no primeiro dia da guerra. A defesa aérea ucraniana conseguiu lidar com alvos menos sofisticados, como mísseis de cruzeiro e drones Shahed, mas não interceptou nenhum míssil balístico Iskander ou Kinjal. 39 pessoas foram mortas. Os russos atacaram Kiev, Kharkiv, Dnipro, Odessa, Lviv e Zaporizhzhia. Destruíram um centro comercial e blocos de apartamento, mas também instalações militares, algumas das quais ligadas à produção de mísseis e drones. Ficou claro que o principal objetivo dos russos era limitar a capacidade da Ucrânia de produção de mísseis e drones, especialmente os de longo alcance. Os russos também continuam a sua campanha de terror contra a população civil. Além disso, um míssil russo teria violado o espaço aéreo de um país da OTAN, a Polônia. O míssil entrou no espaço aéreo polonês às 7h12, horário local, e saiu 3 minutos depois. Os sistemas poloneses e da OTAN rastrearam a trajetória do míssil. À noite, os poloneses decolaram seus F-16 devido ao aumento da atividade da aviação russa de longo alcance. Em 30 de dezembro, os russos não repetiram o ataque com foguetes, enquanto os ucranianos contra-atacaram visando Belgorod. 20 pessoas morreram e 100 ficaram feridas. Explosões também foram ouvidas em Sevastopol, na Crimeia. Nos dias seguintes, os russos retomaram a campanha de bombardeio. No dia 31 de dezembro, foram disparados 49 objetos. No dia 1º de janeiro, 122. E no dia 2, 130. Só este último ataque matou ou feriu mais de 130 pessoas em toda a Ucrânia. No total, a Rússia utilizou cerca de 300 mísseis e 200 drones em 5 dias. Está se desenhando uma tendência. Os ucranianos na defensiva em toda a frente. Os russos obtendo alguns ganhos no nível tático, particularmente em Donetsk, que é o centro de gravidade da guerra agora, pois essa região é também um objetivo no nível político para os russos. Porém, a ofensiva da Rússia não está obtendo sucessos nos níveis operacional ou estratégico. Existem duas razões principais para a situação atual da guerra. Em primeiro lugar, a vantagem em termos de mão de obra russa, que é reforçada pela maior propensão do comando russo a perder recursos, especialmente recursos humanos, em ataques de carne. Em segundo lugar, a falta de munições de artilharia do lado ucraniano. Na área de Bakhmut, os russos têm agora uma vantagem de 4 ou 5-1 sobre os ucranianos, enquanto há alguns meses era de 1-1. Como escreve Roshan, com base nas suas próprias entrevistas de campo em novembro, esta mudança na proporção não se deve ao aumento do número da artilharia russa. Desde o verão, os ucranianos dispararam menos projéteis porque o Ocidente não cumpriu as suas promessas e os calendários de entrega. Como resultado, os ucranianos sofrem com falta de mísseis e precisam conservar munição caso necessitem aumentar imediatamente a sua cadência de tiro. Isto é confirmado pelo general Oleksandr Tarnavsky, comandante do Grupo Estratégico Operacional de Tavria, responsável pelos oblasts de Zaporizhzhia e Kherson. Ele disse para a BBC que a situação na linha de frente ainda não atingiu um impasse, mas admite que está complicado. Os russos intensificaram as suas operações ao longo de quase toda a linha de frente, e o objetivo do Kremlin continua sendo a eliminação do Estado ucraniano. A Ucrânia procura respostas para os desafios da atual fase da guerra. A primeira é intensificar a construção de fortificações, como admite o próprio Zelensky. Inicialmente, as defesas serão em torno das cidades do leste, provavelmente Avdiivka e Bakhmut, e entre Kupiansk e Liman. Sem dúvida, as regiões que Kiev considera de maior risco. Outra resposta, desta vez muito mais difícil, é a mobilização em massa. Esta questão foi levantada em 17 de dezembro pelo chefe do Serviço de Inteligência ucraniano, general Kirilo Budanov. Ele disse que a Ucrânia não tem alternativa à mobilização em massa atualmente. Independentemente da sua eficácia, o recrutamento voluntário não fornecerá pessoal suficiente para as necessidades das forças armadas. Budanov observou, com razão,
que os ucranianos mais dispostos e capazes de lutar juntaram-se às Forças Armadas ou à Guarda Nacional nos primeiros 6 meses da invasão russa. Budanov enfatizou 2 pontos. Primeiro, se Kiev quiser mobilizar novas forças no campo de batalha, precisa de uma mobilização geral. Apenas unidades de recrutamento não serão suficientes. Em segundo lugar, e talvez mais importante, Budanov admitiu que as Forças Armadas chegaram a um beco sem saída no que diz respeito ao recrutamento voluntário. Os ucranianos não querem ir para a guerra, e isso não é novidade. Um alto oficial da inteligência militar ucraniana, com quem Roshan conversou na Ucrânia em julho, disse exatamente a mesma coisa. Muitos soldados das Forças Armadas ucranianas lutam na guerra há mais de um ano. Eles estão exaustos e têm pouco tempo de descanso na retaguarda. Estão sendo feitas alterações para permitir 30 dias de licença, que podem ser gozadas ao longo de um ano. Mesmo assim, Kiev deveria começar a considerar a desmobilização de algumas tropas, especialmente porque há um descontentamento crescente entre as famílias daqueles que servem de forma permanente. A mobilização em massa resolveria esta questão e, mais importante, permitiria a Kiev retirar algumas das suas unidades mais experientes das linhas de frente, fortificá-las e prepará-las para as ofensivas de 2024 e 2025. O destacamento contínuo no fronte e a falta de tempo para a formação do soldado foi uma das queixas mais comuns que Roshan ouviu na Ucrânia em novembro. O estabelecimento de linhas fortificadas deverá também reduzir a densidade de tropas na proteção de áreas críticas, permitindo que ainda mais pessoal possa treinar na retaguarda e aumentar o seu poder de combate. Referindo-se aos comentários de Budanov, o presidente Zelensky disse que o Estado-Maior quer mobilizar entre 450 mil e 500 mil soldados. Zelensky chamou a questão da mobilização de delicada e cara. Ele explicou que a mobilização no formato sugerido pelo Estado-Maior custaria 13 bilhões de dólares. Zelensky questionou, abre aspas, o que acontecerá com o exército de 1 milhão de soldados? O que acontecerá com essas pessoas que defendem nosso país há 2 anos? Temos problemas com rotação e dispensa. Deve ser um plano abrangente. Fecha aspas. Zelensky enfrenta uma escolha muito difícil. Por um lado, muitos jovens ucranianos podem ser recrutados, mas Zelensky espera que esta geração reconstrua o país depois da guerra. Por outro lado, se a Ucrânia perder a guerra, não haverá nada para reconstruir, e os jovens ucranianos poderão abandonar o país. Do ponto de vista das Forças Armadas, a mobilização é crucial se a Ucrânia quiser tentar recuperar seu território. O tempo também não está trabalhando a seu favor. Quanto mais tarde se mobilizarem, menos tempo terão para treinar e menos eficazes serão os soldados. Até porque as Forças Armadas russas crescerão, especialmente a infantaria. As preocupações de Putin sobre a mobilização, por outro lado, podem estar relacionadas com a afetação do mercado de trabalho. Embora a decisão de mobilizar e construir fortificações permaneça nas mãos dos ucranianos, Kiev tem muito menos controle sobre a escassez de munições de artilharia. A Ucrânia quer produzir munições ocidentais e negociou com 2 empresas norte-americanas para produzir munições de 155 mm. No entanto, esta é uma solução de longo prazo, pois a produção só começará daqui a 2 anos. As munições de artilharia são um problema que Kiev depende completamente da vontade e das capacidades do Ocidente. Discutimos estas questões mais detalhadamente nos nossos recentes dossiês sobre a situação internacional. E assim, no início de 2024, os russos têm a preponderância de poder de combate e de equipamentos. Continuarão os ataques por terra na região de Donetsk, prioritária para o comando político-militar russo. Os soldados ucranianos enfrentam meses muito difíceis pela frente, uma vez que a insuficiência de artilharia e as fortificações ainda em construção limitarão a sua defesa. São prováveis mais perdas, especialmente na localidade de Robotyne e em seu entorno. A liderança política ucraniana também enfrenta escolhas difíceis em termos de mobilização geral. A questão cabe à própria população ucraniana. Até que ponto está disposta a fazer tal sacrifício?
É possível que tal decisão também conduza a uma maior vontade de fornecer armas e munições pelo Ocidente, pois seria um forte argumento para aqueles que trabalham por um maior apoio à Ucrânia, particularmente nos Estados Unidos.